Esporte Terê. Esporte Terê FM. É com ele, o aniversariante de hoje. Terê FM. Oh. Feliz aniversário. É isso! Ah, uhul, Felipe! Eu, hein? Vamos comemorar! Fala, Você quer Zequinha. cantar outra coisa, pô? Parabéns, meu irmão. Nada, eu, Tudo de hein? bom, Deus te abençoe. Beleza? Tudo de Obrigado, bom, tá, obrigado, cara? meu Aproveita amigo. bastante esse seu dia. Ganhou muito presente hoje? Ganhei nada. Não, Tô na ganhou idade sim, do presente, cara. mas não tô velho, né? Ah, rapaz, Ninguém para. mais dá presente. Te deram um presente aqui, poxa. Não, Duda teve aí, veio me deu um abraço, trouxe uma caixa de bombom. É mesmo, cara? É, Duda Ramalho, meu amigo. Mas ele tá um pouco atrasado, Achei que porque ele a tava Páscoa já viajando, passou. ué, mas ué, aniversário, chocolate também, ué. Vale qualquer época Claro do que ano, vale. né, cara? É, o pessoal falou que ele tava viajando, né, pra longe aí ontem, né? Lembra que a gente falou dele? Então, Tava ele perto, tava né? aqui pertinho. Não tava muito longe, não. Ramalheiro é Tava brabo. ali do outro lado da rua, não, né? Não sei, ele não falou onde ele tava não, ele falou, tô Acho perto, que vou aí sim. te dar um abraço aí, Ele já é. tava Vem pertinho mesmo. daqui. Todo mundo encontra ele ali, ó. É perto Ele tá daqui, por aqui, cara. tá por aqui sempre. É Manda isso. um abraço pra ele ali pro Portuga, né? Que eu não sei se é Portuga mais. É isso. Duda É frequentando isso. sempre ali. Meu camarada, então isso. Diga. O aniversariante de hoje, Felipe Abreu, mais uma vez com a gente aqui pra gente falar de futebol. É, e rapaz. o seguinte... o Renato Gaúcho, cara, falou que... Ih, bolinha lá... Só não dá pra ler o que ele escreveu ali, vai. Não dá, pai, não dá. Não dá, vou tentar decifrar. A gente vai descobrir daqui a pouquinho, É. Felipe. Cara, falando Zequinha. do Vasco, o Renato Gaúcho realmente, assim, enfatizou que o Sul-Americano tá lá pro Vasco disputar, mas na prioridade. Agora, é o seguinte, ontem, cara, o Vasco sofreu com a arbitragem também, né? Foi uma arbitragem desastrosa, né? Que. Hoje tá na moda, não, né? O pessoal fala muito que condicionou o jogo, mas ontem a arbitragem, dá pra dizer que operou o Vasco. Prejudicou o Vasco terrivelmente. É isso. E se não é pra falar com a Conmebol, que fale com a FIFA. Porque, meu irmão, tá na hora de mudar essa regra de 2 amarelos não poder ter revisão do VAR, né? Porque, pra quem não sabe, o cartão vermelho que gera revisão é só o cartão vermelho direto. Por isso que quando o árbitro dá 2 amarelos e o lance é pro cartão vermelho direto, o VAR chama, o árbitro tira o cartão amarelo e dá o vermelho só. Então, o vermelho... Só o vermelho direto que é avaliado pelo VAR. Não E, tem cara, lógica, porque é o seguinte, o cara foi expulso também. Sim. Ah, mas é porque tomou o segundo cartão segundo amarelo. amarelo. Mas foi expulso também, né? Mas, assim, concordo. Mas precisa ser revisto isso. Acho que já tá em revisão essa questão de segundo amarelo. Porque eu não me lembro contra quem foi o jogo. Eu lembro que teve um lance foi contra o Flamengo? Acho que foi contra o Flamengo, né? Que o jogador tomou 2 amarelos e o vermelho e o VAR não pôde avaliar. E gerou uma polêmica danada na época. Pois é. No ano passado foi isso. Foi no ano passado, acho que foi. Tô ficando velho, né? Então já viu, né? Ainda mais hoje, né? Memória Hoje- não é das melhores. Mais um ano nas costas, né, cara? Sei lá, ele. Mas assim, Zeca, o que acontece, cara? Precisa ser revisto. O Vasco foi muito prejudicado. O primeiro cartão já acho que foi um acidente de trabalho. Já foi não vou falar um absurdo, mas foi um excesso do juiz. Talvez desse pra ele dar uma protelada nesse Exato, cartão. Ele não tinha necessidade exato. de dar o primeiro cartão do JP. O segundo, então, cara, não sei nem como definir. Porque não dá pra gente falar que foi garfado, que foi aquela outra palavra com R, porque né, é mais do mesmo. Mas assim, o Vasco foi muito prejudicado ontem. Tudo bem que o Vasco não vem apresentando um grande futebol, são 5 jogos sem vencer. Na Sul-Americana, o Renato deixou claro ontem, falou na coletiva, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Ele tava com o time em reserva, mais uma sim. vez. Ele explicou até, que a torcida que vem questionando muito, ele meio que deu uma explicação, né? Ele falou que, cara, o Campeonato Brasileiro é mais importante porque o Campeonato Brasileiro rebaixa. A Sul-Americana não. O que você prefere? Ir bem na Sul-Americana e ser rebaixado no Brasileiro ou, né? Então, assim, tudo bem, eu entendo que ele quis dizer que não dá pra ser protagonista ou pra dar prioridade pra todas as competições, que realmente tem que escolher as competições, e o fato do brasileiro rebaixar é a prioridade deles, não cair. A prioridade do Vasco, então, é não cair. Não brigar pra ir pra uma Libertadores, no Campeonato Brasileiro, não, nada disso, né? Assim, a torcida do Vasco, junto com... Acho que todo mundo, né? Fica muito iludida com o Vasco. Aconteceu isso no ano passado, que o Vasco deu uma arrancada e todo mundo imaginou que fosse brigar lá no G6, G7 ou G8, sei lá, do Campeonato Brasileiro, e acabou não acontecendo isso, né? E a mesma coisa aconteceu esse ano, que o Vasco deu uma arrancada logo assim na chegada do Renato, e agora parece que o Vasco voltou pro lugar que é onde ele tá frequentando na tabela e o que ele tem feito nos jogos, né? Então, assim, tudo bem.
que o Vasco parece que pode mais, mas não consegue. Perde muitos gols. Ontem não foi diferente. O Vasco podia ter vencido até o jogo com a menos, podia ter feito mais gols e não conseguiu. A virada. Sim, mesmo com o time ontem. reserva, o Vasco, mas ainda assim, cara, o Vasco tem que ter pé no chão. O Renato ontem deu um choque de realidade na coletiva, ele deu um choque de realidade na torcida. Tem que ser. Porque não adianta iludir. Ele falou, ele foi explicando, mas pra bom entendedor, pinga letra. O Vasco briga pra não cair no Campeonato Brasileiro e o principal objetivo do Vasco é não cair. Assim, é ruim ouvir isso, mas tem que ser claro. real. O que acontece? Quando você tem um elenco grande, beleza, você consegue disputar 2 competições ou mais. Assim, ele tá certo. Aí, imagina se tem uma lesão séria na Sul-Americana, prejudica no brasileiro, que é longo, o calendário é apertado, é grande. E aí você já tem um elenco que não é grande. Se acontece um problema de uma lesão, realmente você compromete o brasileiro. Eu só acho o seguinte, eu acho que ele podia usar mais titulares, mesclar o time, ver o desgaste e dar prioridade pro brasileiro. E nos jogos no Rio, já que ele não é prioridade sul-americano, nos jogos no Rio, ele não precisa botar o time titular, mas ele pode mesclar mais. Thiago Mendes tá bem fisicamente? Departamento médico, posso usar? Como é que ele tá? Desgaste e tudo mais? Minutos, posso? Usa. Beleza, usa o Thiago Mendes. Tanto entraram durante a partida, Thiago Mendes, David e o Andrés Gomes também. Andrés Gomes tá bem, tá voando? Bota pra começar. Então, assim, ele podia mesclar mais. Ontem ele só usou o titular mesmo, de fato, do time que jogou ontem foi o Léo Jardim, né? Tem outros que costumam ser titulares, vez ou outra, né? Hugo Moura, Nuno Mendes, Nuno Moreira, né? Nuno Moreira, Rojas, esses caras assim costumam ser titulares, vira e mexe. Mas, de fato, titular absoluto ali, só o Jardim. É isso. Mas eu achei também um excesso a expulsão do Cuesta. Tudo bem que ele agarra o jogador dentro da área e tudo mais, mas geralmente o fato do pênalti exclui o fato da expulsão. Eu confesso que eu não acompanhei o jogo, eu só vi os lances. E eu não tive uma explicação. Geralmente, quando o jogador comete o pênalti, ele não costuma ser expulso. Mesmo que fosse uma chance clara e manifesta de gol, né? Ainda assim, ele não costuma ser expulso. Eu não sei se o árbitro interpretou como agressão. Eu te confesso que eu não consegui ver o jogo mesmo para acompanhar a análise completa. E eu desconheço, assim, o fato de por que o Cuesta foi expulso. Enfim, o Vasco com 1 a menos já tava difícil, com 2 então já tava 1 a 1 no momento do pênalti, aí no pênalti esqueci o nome dele, ele converteu, e 2 a 1 o Vasco sem dúvidas não tinha mais força pra brigar e pouquíssimo tempo ainda, ficava muito difícil. É isso, bom, o time volta aí aos gramados, sabadão em São Januário. São Januário de novo, agora contra o São Paulo. Outro jogo duro, né, Zé? Com um time que tá no G4 do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa se reencontrar, eu não digo nem só com as vitórias, com a efetividade. O Vasco precisa, urgente, passar a converter as chances que cria, porque cria e acaba não fazendo, Zé. Tem que fazer, senão já viu. Bom, no Flamengo, o atacante Carrascal teve pena reduzida para 2 partidas, para aquela expulsão. Isso, o que acontece? Na final, né, da Supercopa do Brasil. O Carrascal foi expulso na Supercopa do Brasil contra o Corinthians, foi julgado, tomou 4 jogos de gancho, o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo, por isso ele jogou contra o Fluminense. Esse efeito suspensivo foi julgado ontem e ele teve a pena reduzida para 2 jogos. Então o que acontece? Ele vai cumprir esses 2 jogos, não vai ser contra o Bahia. Contra o Bahia ele vai cumprir o jogo que ele foi expulso contra o Fluminense. Ele vai cumprir os 2 jogos da expulsão lá da Supercopa do Brasil. Vai ser contra o Vitória pela Copa do Brasil e o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. A decisão foi unânime por parte do STJD, né? E assim, contra o Bahia, ele poderia ser um jogo que ele fosse cumprir a suspensão, -1, né? Aí ele estaria livre para jogar contra o Atlético Mineiro. Porém, como ele foi expulso contra o Fluminense novamente... É mais um jogo, vai ficar fora. Sim, mais um jogo, mas lembrando, essas punições não entram na Libertadores, então ele pode jogar amanhã isso, exatamente. contra o Independente Medellín pela Libertadores, Zeca. É isso, bom, e hoje tem Botafogo pela Sul-Americana, jogo complicado. Duríssimo, tá, meu Só que amigo? o Racing não é mais o mesmo, assim, cara, o Racing foi o campeão da Sul-Americana do ano passado, foi o campeão da Supercopa, da Recopa Sul-Americana esse ano. Lembra, né? Não dá pra você falar que ele não é. Ele, assim, ele hoje... porque se espera mais, né? De um time que tá aí ganhando coisa e tal. Dos grandes lá da Argentina. Grande, grandes lá da Argentina, ele tem tomado um pouco o protagonismo. Esse ano talvez menos, mas. Não tá bem no campeonato argentino. Sim, tem tomado protagonismo de River e de Boca.
né? O campeonato argentino, que é uma loucura, fui tentar entender um pouco hoje, é uma loucura. Então, a apertura e o clausura. E ainda tem o campeão geral, filho. Apertura e clausura. É como se tivesse uma Copa do Brasil embutida no campeonato brasileiro, irmão. Porque assim, tem um grupão geral, são 30 lá. Grupão de 30 times. Aí dali sai um campeão do pontos corridos, né? Isso. Aí só que esse grupão se divide em 2 grupos de 15. Todo mundo contra todo mundo. Beleza. Aí desses 8 de cada lado se classificam para as oitavas. E dali sai o campeão da apertura e da clausura, certo? E depois tem uma final entre o campeão da apertura contra a clausura pra ver quem vai ser o campeão do, sei lá. E tem o campeão geral dos pontos corridos. É uma loucura, meu amigo. Tá explicado. Eu e o Gabriel tava queimando a mufa ali, falando, cara, como é que o campeão da apertura e da clausura às vezes não é o campeão geral, cara? Não tem como. Pois é, mas você explicou. Mas tem oitavas, tem certo. Lógico que o brasileiro era, assim, lógico, bem diferente. Mas os 8, né? Mas não tinha o campeão do geral. Mata-mata, não tinha o campeão do geral. É porque acontece, mas lá não tem estaduais, né? Lá não tem estaduais, então a gente tem espaço. Porque lá ainda tem a Copa da Argentina, que tem um outro nome diferente, mas lá tem a Copa da Argentina. Então, meu irmão, loucura. Mas assim, ainda assim, é um time muito perigoso. Em casa, então, perigosíssimo. O Botafogo vai ter uma prova hoje vai ser de duro, fogo, literalmente, né? Mas é Botafogo, de repente dá certo. O Franklin Carvalho vai fazer seu primeiro jogo fora de casa aí, né? As duas primeiras partidas em que empatou, jogou no Rio. Essa é a primeira partida fora, vai ter, assim, é uma dificuldade, né? Muito, muito grande a dificuldade que ele vai encontrar lá. Mas tem boa notícia. O Alex Telles, que contrariando o que ele falou na coletiva, que o Franklin falou na coletiva, seria muito difícil o Alex Telles viajar, mas o Alex Telles foi relacionado, viajou. Ainda não se sabe se ele vai estar apto para jogar a partida inteira, né? É outra história. Mas parece que não sente mais dores na coxa. Pode ser que jogue. Se jogar, é um baita de um reforço, é o capitão do time, né? 1-2 pelo menos. Então, assim, é um baita de um ganho pro Botafogo. E caso o Alex Telles não esteja apto a jogar o jogo todo, o Caio Roque entra como titular aí. É a opção que o Botafogo tem na lateral esquerda, todos os outros estão fora. Marçal, como é que é o nome do outro? O Hernandes, né? Infelizmente estão fora. A gente tem uma provável escalação do Botafogo, pode ser que não seja nada disso, mas muito provavelmente a base pelo menos vai ser essa, né, Zé? Pode ser que não seja, mas pode ser que seja. Vamos lá, no gol, Raul, Vitinho, Bastos ou Ferrarese e Barbosa, Alex Telles ou Caio Roque, Medina ou Alan, Danilo, Edenilson, Vidalba, Matheus Martins e Arthur Cabral. Essa é a base do time do Botafogo. Provavelmente a escalação pro jogo de hoje que vai ser... Pode ter uma mudança pontual ou outra, né? Eu achei surpreendente o fato do Montoro estar fora desse time, né? Pois é, né? Bom, hoje então o Botafogo fora de casa encara o Racing 7 da noite, horário de Brasília. Jogão lá na Argentina. E tem Fluminense também, pela Libertadores. Aí, meu amigo, dá pra dizer que o buraco é mais embaixo, porque o Rivadavia, Independente Rivadavia, que o Fluminense enfrenta, também argentino, às 9h30 da noite no Maracanã hoje, ele é o líder do grupo B do campeonato, tá na apertura lá agora, né? E ele é o líder do geral também, tá? Tá vendo? Meu amigo, tá pensando que é bobeira? Tá bem. Então assim, eu confesso que não é um time que eu conhecia, né? Nem mas assim, ano passado, eu não lembro qual foi o campeonato que ele levou. Ele levou um campeonato no ano passado lá na Argentina, eu tava vendo isso, esqueci de anotar. Mas assim, é um time que liga o alerta. Que fosse o pior de todos da Argentina. É argentino, já é diferente. E o Fluminense tem uma baita de uma baixa, a gente falou em detalhes aí, né? O Acosta não vai poder jogar, deve parar entre 3 a 4 semanas. O Zubeldia tem soluções, ótimas soluções, né? Para poder jogar. Ainda não decidiu qual vai ser a solução que ele vai usar, mas ele testou 2 variações aí que eu acredito que ele vai usar a primeira que eu vou falar, que é Ganso e Savarino juntos, né? O Ganso de meia e o Savarino aberto, né? E a outra variação que ele treinou foi com o Serna aberto e o Savarino no meio, o Ganso no banco. Eu acho, assim, Ganso é o Ganso, né, cara? É um cara muito diferenciado. Com muita classe, muito importante, tudo bem, que ele já tem uma idade, não dá pra dizer que ele é muito velho, porque ele tá em idade de jogar muito ainda. Só que realmente é um jogador que não aguenta uma intensidade grande, cara, jogar muito tempo. Sim, mas é um cara muito fora de série, extra classe. Coloca o terno e vai jogar. Sim, né? Muito bom de bola, muito bom de bola. Se ele encaixar no jogo, acabou. Ele acaba com o jogo, ele é capaz de acabar com o jogo. Sim, joga muita bola, verdade. Mas... vamos ver. Uma outra coisa que o Zubeldia costuma fazer e deve manter nessa partida é rodar os laterais, né? Então a gente deve ver o Arana e o Guga jogando de titulares aí no lugar de Samuel Xavier e de René. Não por lesão, não por nada disso, é porque ele tem rodado, feito um rodízio com 2 laterais, né? Esse ano. Pode ser que ele não faça isso hoje? Pode, porque é um jogo de Libertadores, jogo importante. O Fluminense já empatou a primeira partida, mas ele costuma fazer e tem feito sempre. Então eu acredito que ele não vai mudar isso agora,
né? Porque é um jogo de Libertadores. É isso, precisa de um resultado. Sim. Ela vai jogando em casa, né? Hoje então no Maracanã, às 9h30 da noite, Fluminense. Tem mais dúvida. Encarando aí. Diga, o time A argentino. dúvida no ataque também. Verdade. Dúvida no Eu tenho ataque essa também. dúvida. Não sabe Tá se pensando vai, ainda, tá pensando né? se... Cara, eu acho que vai Será ser que natural. o Castilho não entra como Eu acho que o titular? Castilho vai tomar a vaga do John Kennedy, não vai demorar muito. Eu acho que, assim, o Fluminense contratou o Castilho e o John Kennedy danou a fazer gol, né? Não muitos, mas fez gol praticamente toda a partida, dali pra lá. Mas é aquela história... Desculpa te interromper. Chega um cara aí realmente, né, que tem categoria coisa e tal, e aí o cara fala, tem que fazer mais. Eu vou te falar, eu vi um vídeo do John Kennedy no Clássico, depois que ele saiu no banco, meu amigo, ele tava inconformado. Sabe? De tipo assim, do gol das chances que o Flamengo criava. Ele vai ter que dar uma pernada no cara, pô! Não pode deixar ele fazer isso sozinho, não sei o que. Tem que dar uma pernada no cara. O cara fica desesperado assim, no banco. O que tu vendo, assim, o que tu sente é que o cara realmente é tricolor. E, meu irmão, ele briga, ele quer ganhar, e revoltado, socando tudo, brabo mesmo, não gosta de perder pro Flamengo, é rivalidade mesmo. Assim, a gente precisa de mais disso. A gente precisa de mais disso. É um cara que também não pensa em Copa, talvez isso ajude, né? O cara entregar mais. Né, porque a gente sabe que quem tá no radar das suas seleções, não é dizer que o cara faz corpo mole, mas que ele não bota o pé naquela dividida mais pesada e não bota. Quem tá garantido, né? Não vai. Nada não é 100%, mas quem tá, não, tô tranquilo. Pronto, agora realmente, quem precisa provar ainda, já viram. Ô, Jans, vai anotando aí que ele mandou um monte de troço aqui. Falou pra caramba, falou que o John Kennedy tem que se acostumar a perder pro Flamengo, é normal. Isso, velho. Zequinha, mas vou passar aqui a provável escalação do Fluminense. Óbvio que pode ter muitas mudanças, é só uma provável escalação. Mas a gente, é o que a gente tem aqui, é o que vazou dos treinamentos que o Fluminense fez durante a semana, né? Durante esses dias aí. O que temos é o seguinte: Fábio, Guga, James, Freitas, Guilherme Arana, Martinelli, Hércules, Savarino, Serna ou Ganso, Canóbio, John Kennedy ou Castilho. Eu iria de Castilho, cara. Tá na hora de dar mais minutos pro Castilho. Ele tem entrado, enquanto o Flamengo, pelo menos, ele entrou. Jogou o quê? 20 e poucos minutinhos? 30? Podia dar mais. Precisa dar mais tempo pro cara, até pra ele se firmar, né, Zeca? É um ótimo jogador. Foi a maior contratação da história do clube também, né, cara? Precisa botar o cara pra jogar. Um valor desse não pode ser pro cara ficar no banco. É complicado, né? Porque no Flamengo também a gente teve uma contratação da história do futebol brasileiro, que é banco, né? No time titular mesmo, com o Jorginho, com todo mundo apto, aí o Paquetá costuma ser banco. Mas vamos ver se ele vai tomar a vaga de alguém, mas... Bom, vamos então para os palpites. Gabriel mandou aqui, Racing 2, Botafogo 0. Cara, jogo muito difícil pro Botafogo. Eu vou puxar o saco pro Botafogo e vou falar 1-1. Mas é jogo dificílimo, tá? A gente tá torcendo Botafogo e tudo, mas realmente assim... Sim. O Racing... é forte ainda, né? A gente falou aqui. Joga em casa, então. Eu acho que vai ser 3-1. Botafogo marca um gol lá. Tem mais palpites aí, não? Jansen, 3-0 Racing. Rapaz, massacre. Gabriel mandou aqui. Fluminense 2 em cima do Rivadavia. Rapaz, 2-1, perdão. Ah, tá. 2-1. Cara, acho que o Fluminense ganha tranquilo. Vai ser meio apertado esse jogo, então, Já você falou que vai ser 1-1. 1-1. 1-1 pro Fluminense. Mentira, 1-1 mesmo. Cara, eu acho que dá Fluminense. Tem que dar, 3-0 Fluminense. Boa, hein? Pra mim, 2-0. O futebol brasileiro hoje é infinitas vezes melhor do que o futebol argentino, né, Zé? Eles são bons porque eles são argentinos, cara. Eles dão uma entrega diferente, cara. Pois é. É bom de ver. Ainda perturba, mas e realmente fora assim... que, meu irmão, do joelho pra baixo é bola, né? Tem essa. Tem isso, né? Mas o futebol brasileiro tá em anos luz, realmente, né? Meu camarada... A gente pode entrar nesse debate qualquer dia. Um abraço pra você. Valeu, irmão. Valeu. Esporte Terê. Esporte Terê FM.